Fernanda sempre foi vista como a filha perfeita, a princesa da casa, aquela que arrancava sorrisos do pai e suspiros de orgulho da mãe. Quem olhava de fora acreditava que ela tinha tudo: uma família estruturada, uma vida confortável e um futuro promissor. Mas por trás dos sorrisos ensaiados, havia uma jovem carregando segredos pesados demais para sua idade. Aliás, segredos assim são o tipo de histórias que poucos ousam contar. Mas aqui, no Café e Romance, você sempre encontra narrativas que revelam o que se esconde por trás de vidas aparentemente perfeitas. O segredo de Fernanda era simples e devastador. Enquanto seus pais acreditavam que ela passava as noites estudando ou trabalhando em estágios respeitáveis, a verdade era outra. Por escolhas impensadas e necessidades que só ela conhecia, Fernanda havia mergulhado num mundo luxuoso e sombrio da prostituição de alto nível. Ela não se via como uma qualquer. Pelo contrário, tinha regras rígidas. Nunca se envolvia emocionalmente, sempre mantinha distância e jamais se deixava ser reconhecida. Tudo era discreto, calculado, frio. O dinheiro que recebia garantia não apenas seus luxos, mas também uma liberdade silenciosa que ela jamais admitiria para ninguém. Às vezes olhava-se no espelho antes de sair e se perguntava quem era aquela mulher de vestido justo, maquiagem impecável e perfume caro. Não era a mesma garota que jantava na mesa da família todos os domingos, rindo das piadas do pai e ajudando a mãe com a louça. Era outra versão de si mesma, misteriosa, independente e ao mesmo tempo frágil como uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. Naquela noite em especial, enquanto se arrumava, um pressentimento estranho a invadiu, como se estivesse prestes a atravessar uma linha invisível da qual não haveria retorno, mas ignorou a sensação, ajustou o salto alto e deixou o apartamento com a confiança de quem sabia que precisava cumprir mais um compromisso. Ela entrou no carro luxuoso que a aguardava na porta, e enquanto o motorista dirigia pelo centro iluminado da cidade, Fernanda sentiu o frio na espinha crescer. A vida que levava era arriscada, sempre fora, mas algo naquela noite parecia diferente. Não se tratava apenas do cliente. Algo no ar parecia anunciar uma mudança inevitável. Ao chegar ao endereço, um prédio sofisticado e discreto, foi recebida por um mordomo impecavelmente vestido. Ele a conduziu até o elevador e de lá até um apartamento elegante, decorado com móveis modernos, iluminação suave e aromas sutis de incenso caro. Cada detalhe refletia riqueza e poder, elementos que Fernanda conhecia bem, mas que ainda assim a faziam sentir uma pontada de estranheza. O homem que a aguardava era diferente de todos os outros. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que a deixou inquieta. Embora tentasse manter a compostura habitual, Fernanda percebeu que ele conhecia detalhes de sua vida que jamais deveria ter sabido. Pequenos comentários, nuances sobre sua rotina, até mesmo sobre suas escolhas mais pessoais. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela manteve o sorriso estudado, a voz firme e o tom controlado que sempre a protegiam. Então ele se aproximou de maneira inesperada e disse algo que fez o coração de Fernanda disparar. Fernanda, ou devo dizer, você é realmente a filha de quem penso que é? A frase pairou no ar, carregada de significados ocultos. Fernanda congelou, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. Como ele sabia? Como alguém poderia descobrir um segredo que ela guardava tão cuidadosamente? Por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar e todos os mecanismos de defesa que construiu ao longo dos anos tremeram. O homem então segurou um envelope. Nada de ameaças, apenas um envelope branco sem remetente com seu nome escrito de forma elegante. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope.
Dentro havia fotos, documentos, até mesmo mensagens antigas, tudo que poderia destruir não apenas a imagem que seus pais tinham dela, mas também a própria família. Fernanda sentiu o peso da verdade se abater sobre seus ombros. Naquele momento, percebeu que suas escolhas não afetavam apenas a si mesma. Cada ação, cada segredo guardado poderia ter consequências devastadoras. Um medo real, profundo, tomou conta dela. E entre os sentimentos conflitantes, uma determinação silenciosa começou a nascer. Fernanda sabia que não podia fugir daquilo. Precisava enfrentar. Ainda assim, a pergunta que martelava em sua mente era cruel. Até onde iria a pessoa que conhecia todos os seus segredos? E o que exatamente ele pretendia com aquilo? Cada detalhe se tornava crucial, e a cada minuto que passava, a sensação de que algo irreversível estava prestes a acontecer se intensificava. Ela deixou o apartamento com um envelope apertado contra o peito, o carro deslizando pela cidade silenciosa. Cada farol que passava parecia iluminar não apenas a rua, mas os caminhos tortuosos de sua própria vida. Fernanda sabia que a partir dali nada seria como antes. Segredos cuidadosamente guardados agora se tornavam armas, e ela precisaria decidir se os usaria para se proteger ou para se destruir. Enquanto pensava nisso, um pequeno pensamento surgiu, quase inaudível, mas firme em sua mente. Aqui no Café e Romance, histórias como a minha sempre mostram que o que parece perfeito pode esconder abismos profundos. Era como se, de alguma forma, o universo lhe lembrasse que nem tudo estava perdido, mas que enfrentar a verdade seria doloroso e inevitável. E naquele instante, Fernanda prometeu a si mesma. Descobrisse o que descobrisse, não seria mais a filha perfeita que todos esperavam. Ela seria a própria Fernanda, com seus segredos, suas dores e principalmente sua força silenciosa, pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse pela frente. Fernanda ainda não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O envelope apertado contra o peito queimava como se carregasse não apenas documentos, mas também a ameaça de todo o seu mundo desmoronar. A cada semáforo vermelho, ela sentia o peso de uma responsabilidade que nunca escolhera, e uma pergunta insistente martelava sua mente. Como isso chegou às mãos dele? Ao retornar para o apartamento, a realidade da vida dupla parecia ainda mais cruel. Enquanto trancava a porta e deixava o casaco cair sobre a poltrona, ouviu os risos e conversas vindos da sala de estar. Seus pais, alheios a tudo, compartilhavam mais um momento de orgulho e satisfação. A cena, tão comum e confortável, agora parecia uma mentira cruel. Uma fachada que Fernanda não podia mais sustentar sem se sentir sufocada. Ela se sentou na beira da cama, o envelope sobre o colo e respirou fundo. Cada detalhe das fotos, das mensagens, das evidências expostas no papel parecia gritar que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar. Mas no meio do medo e da culpa, uma determinação silenciosa começou a crescer. Fernanda sabia que precisava agir, mas não podia permitir que o desespero a consumisse. Precisava de um plano. E foi nesse momento de silêncio que sua mente começou a trabalhar. Quem seria capaz de descobrir seu segredo? Alguém do círculo social que frequentava? Um cliente mais ousado ou curioso? Ou talvez algo ainda mais perigoso? Alguém com intenções que poderiam ultrapassar o simples choque e entrar no território de uma ameaça real. A possibilidade a deixou inquieta. Ela não podia contar a ninguém, pelo menos não ainda. No dia seguinte, Fernanda voltou à rotina normal, mas nada parecia normal. Cada passo, cada sorriso ensaiado para os pais, cada palavra dita na mesa do café da manhã era acompanhado por um frio constante no estômago. Ela precisava pensar numa estratégia e, ao mesmo tempo, cuidar para que a vida familiar permanecesse intacta, pelo menos até que pudesse entender quem tinha quebrado sua privacidade. À tarde, enquanto revisava documentos acadêmicos e mensagens que simulavam uma rotina de estudos, seu celular vibrou.
Uma mensagem anônima apareceu na tela. Se quer continuar viva e proteger sua família, nos encontramos hoje à noite, sem contato com ninguém. Fernanda engoliu em seco. Era a confirmação de que o homem da noite anterior não havia sido um caso isolado. Alguém estava no controle, observando, manipulando. Mesmo com o medo correndo em seus veios, Fernanda sentiu algo inesperado, um misto de desafio e curiosidade. Ela nunca fugira de situações complicadas, e agora, pela primeira vez, o risco não era apenas seu, mas também de sua família. Precisava entender até onde aquilo iria, mas também precisava proteger aqueles que amava. Cada escolha passaria a ser medida, calculada, como se sua própria vida fosse um xadrez perigoso, e ela acabara de perceber que estava em xeque. Naquela noite, enquanto se preparava para o encontro marcado na mensagem, Fernanda não podia deixar de se sentir diferente. O que antes era rotina, agora se transformava num jogo de sobrevivência. Ela escolheu um vestido elegante, discreto, e maquiagem sutil. Nada que chamasse atenção, mas que ainda transmitisse a confiança habitual. Ao se olhar no espelho, a jovem percebeu que a imagem da filha perfeita havia se fragmentado. Agora existia Fernanda, a estrategista, a mulher que não se deixaria intimidar facilmente. No caminho, o carro se moveu silencioso pela cidade. Cada rua iluminada parecia esconder sombras, e cada sombra parecia esconder segredos. Ela respirou fundo e repetiu para si mesma quase como um mantra. Aqui, no Café e Romance, aprendemos que a perfeição é apenas uma máscara. A coragem está em enfrentar a verdade. Ao chegar ao local, um prédio discreto no centro da cidade, a sensação de que estava entrando em território desconhecido se intensificou. O homem que a esperava estava novamente presente, dessa vez acompanhado de alguém que parecia ainda mais enigmático. Eles não precisaram falar muito. O olhar entre eles transmitia uma mensagem clara. Fernanda estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Enquanto conversavam, ela percebeu que suas escolhas passadas, que considerava cuidadosamente controladas, agora estavam sendo manipuladas. Um arrepio percorreu seu corpo, mas dessa vez Fernanda não sentiu medo, apenas determinação. Aquele momento marcava o início de uma batalha silenciosa, onde cada gesto e palavra precisariam ser precisos, como num jogo de xadrez perigoso. Fernanda saiu do prédio mais tarde, a mente fervilhando de pensamentos. Sabia que precisava agir, mas também que não podia agir sozinha. A proteção da família dependia da sua coragem e inteligência. Pela primeira vez, sentiu que sua vida dupla, a filha perfeita e a mulher secreta, precisariam se unir de forma estratégica para enfrentar o que estava por vir. E enquanto a cidade brilhava ao seu redor, ela prometeu a si mesma que, fosse qual fosse o próximo passo, enfrentaria tudo de frente. Não mais uma boneca de porcelana prestes a se quebrar, mas uma jovem determinada a controlar seu destino, custe o que custar. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com uma sensação estranha de inquietação. O envelope, ainda fechado, permanecia sobre a mesa do quarto como uma ameaça silenciosa. A rotina familiar começou como sempre. O aroma do café recém-passado, o barulho da louça na cozinha, o riso leve de sua mãe contando alguma história trivial. Tudo parecia normal, mas Fernanda sabia que a normalidade era apenas uma ilusão prestes a se romper. Enquanto ajudava a mãe a organizar a mesa, seus pensamentos não paravam de girar. Quem poderia ter descoberto seu segredo? E, mais importante, qual seria o próximo passo dessa pessoa? Cada gesto, cada sorriso, cada palavra de seus pais parecia agora carregado de uma fragilidade que Fernanda nunca havia sentido antes. O peso da verdade secreta a esmagava silenciosamente. Na escola, tudo parecia igual, mas para Fernanda, nada era como antes. Cada olhar, cada comentário, cada gesto de reconhecimento se transformava em uma tensão silenciosa. Ela se perguntava se alguém do seu círculo próximo poderia perceber que algo estava errado, se poderia deduzir que, por trás da perfeição, havia um segredo devastador. A cada minuto, a sensação de que sua vida estava fora de controle aumentava.
À tarde, enquanto revisava mensagens no celular e respondia e-mails como se fosse apenas uma estudante aplicada, uma nova notificação apareceu. Hoje é o dia de provar que pode controlar seu destino. Siga as instruções e não envolva ninguém. Fernanda sentiu um frio percorrer a espinha. Alguém estava decididamente controlando os próximos passos de sua vida. E não era apenas uma ameaça à sua liberdade, mas à segurança de sua família. Ela decidiu que precisava agir com cautela. Qualquer erro poderia revelar seu segredo, e ela não estava pronta para colocar seus pais em risco. A vida dupla, que até então era apenas um jogo de luxo e controle, agora se tornava um campo minado onde cada passo era vital para a sobrevivência. Naquela noite, ao retornar para casa, Fernanda sentiu o coração acelerar ao ver os pais assistindo televisão, alheios ao perigo que pairava sobre todos. Sentou-se com eles, tentando participar da conversa, mas cada risada, cada olhar lembrava-a de que sua fachada poderia desmoronar a qualquer momento. Ela precisava manter o equilíbrio, aparentar normalidade, enquanto seu mundo interno se transformava em uma batalha silenciosa. Mais tarde, sozinha, em seu quarto, Fernanda abriu o envelope pela segunda vez. Reexaminou cada foto, cada mensagem, cada detalhe que poderia ser usado contra ela. A realidade se mostrava cruel. Aquilo não era apenas um aviso, era uma declaração de poder. Alguém sabia tudo sobre sua vida secreta e parecia testar os limites de sua coragem e inteligência. Foi então que ela começou a elaborar um plano. Precisava descobrir quem estava por trás disso, mas ao mesmo tempo proteger seus pais e manter a vida aparente intacta. Cada decisão seria medida, cada movimento calculado, como se estivesse jogando xadrez contra um adversário invisível, mas extremamente perigoso. No dia seguinte, Fernanda se encontrou com uma antiga amiga, Mariana, alguém que nunca suspeitaria de sua vida dupla. Entre risos e confidências triviais, Fernanda percebeu que precisava manter pelo menos uma âncora de normalidade. Mariana era o lembrete de que ainda existia vida fora dos segredos e do perigo. E sem perceber, Fernanda começou a se fortalecer emocionalmente. Ela não podia permitir que o medo a dominasse. À noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do prédio, a sensação de ser observada voltou. Cada sombra parecia ganhar vida, cada som parecia amplificado. Mas dessa vez, em vez de medo, ela sentiu determinação. Fernanda compreendeu que estava em um ponto de virada. Não poderia mais ser a filha perfeita ou a mulher discreta da noite. Precisava se tornar a própria Fernanda, forte, inteligente e preparada para enfrentar qualquer adversidade. Antes de dormir, ainda refletindo sobre tudo, ela suspirou e murmurou: aqui no Café e Romance, aprendemos que nem todas as histórias são como parecem. A perfeição é só uma máscara, e coragem é enfrentar a verdade sem perder a si mesmo. E assim, Fernanda adormeceu com um propósito firme. Os próximos passos seriam decisivos. O segredo que carregava não seria apenas uma ameaça, mas também a chave para descobrir quem realmente controlava o seu destino e talvez para proteger a família que amava acima de tudo. Pela primeira vez, sentiu que o jogo de aparências havia terminado. Agora era hora de lutar por ela mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão constante e rotina cuidadosamente ensaiada. Fernanda acordava cedo, sorria para os pais, ajudava a mãe na cozinha, participava das conversas triviais e, por dentro, cada pensamento girava em torno do envelope, das mensagens anônimas e da identidade de quem a observava. A sensação de que sua vida estava prestes a mudar não a abandonava. Na escola, cada olhar parecia carregado de significados ocultos, cada sussurro transformava-se em suspeita. Fernanda começou a perceber que seu segredo era mais vulnerável do que imaginava, e, pela primeira vez, a paranoia se tornou parte do seu dia a dia. Ela precisava se proteger, mas ao mesmo tempo não podia se afastar da vida que construíra com tanto esforço. Uma tarde, enquanto revisava suas anotações em um café discreto, Fernanda recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era firme e calculada. "Sabemos que você sabe o que estamos fazendo."
Amanhã tudo será mais claro. Esteja preparada. A ligação terminou sem mais explicações. Fernanda respirou fundo e percebeu que o perigo havia se tornado inevitável. Não era mais um jogo, era uma ameaça real, concreta e implacável. Precisava descobrir a identidade de quem controlava sua vida de fora, mas acima de tudo, precisava proteger seus pais. Eles não podiam, de forma alguma, descobrir seu segredo antes que ela tivesse controle da situação. Naquela noite, ao voltar para casa, sentiu a cidade diferente, mais ameaçadora. Cada sombra, cada luz, cada ruído parecia amplificado. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou um ambiente exatamente como havia deixado, mas a sensação de ser observada não a abandonava. Fernanda sabia que o perigo estava mais próximo do que imaginava. Ela se trancou no quarto e abriu novamente o envelope. Dessa vez, a análise foi minuciosa. Documentos, fotos, mensagens, tudo indicava que alguém não apenas a conhecia, mas estava testando seus limites. Cada detalhe era calculado para causar medo e controle. Mas, diferente das vezes anteriores, Fernanda não se sentiu intimidada. Havia algo crescendo dentro dela, uma determinação silenciosa de que não seria manipulada. Na manhã seguinte, Fernanda percebeu os primeiros sinais de impacto na família. Sua mãe, sem saber, começou a questionar algumas atitudes da filha. "Fernanda, você tem estado tão distante. Tudo bem na escola?" O pai, preocupado, notou pequenas mudanças no comportamento da filha. Um silêncio mais profundo, uma expressão mais séria. Fernanda sorriu e respondeu com naturalidade, escondendo a tempestade que se formava por dentro. Mas sabia que não podia continuar assim por muito tempo. Cada dia que passava, aumentava o risco de que seu segredo fosse descoberto de forma inesperada. Enquanto isso, a mensagem anônima enviada na ligação ainda ecoava em sua mente. Amanhã, tudo será mais claro. Fernanda sentiu a urgência de agir. Precisava se preparar, mapear possibilidades e criar uma rede de proteção silenciosa. A vida dupla, que antes era apenas um jogo de luxo e controle, agora exigia inteligência, estratégia e coragem como nunca antes. Naquela noite, ela recebeu instruções detalhadas para um encontro. Não havia menção de violência, mas cada palavra transmitia poder e ameaça. Fernanda escolheu cuidadosamente a roupa, o cabelo, a maquiagem. Cada detalhe transmitia confiança e controle, mas por dentro o seu coração batia rápido. Sabia que aquela noite poderia ser decisiva, não apenas para sua vida secreta, mas também para a segurança de toda a família. Antes de sair, parou em frente ao espelho e se observou. A garota que brincava com os pais nos domingos, a filha perfeita que todos admiravam, estava ali refletida apenas como uma memória distante. Agora existia apenas Fernanda, forte, calculista, pronta para enfrentar o que viesse. E enquanto murmurava baixinho para si mesma, mais uma vez fez menção à reflexão que sempre a guiava. Aqui, no Café e Romance, aprendemos que nem tudo é o que parece. E coragem é enfrentar a verdade mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ao sair, respirou fundo e se dirigiu ao local combinado. Cada passo era medido, cada gesto calculado. A cidade à noite parecia observar, e Fernanda sentiu o peso do futuro em suas mãos. Ela sabia que o confronto com a realidade estava prestes a começar e que a partir daquele momento nada mais seria igual. Ao chegar, percebeu que não estava sozinha. Pessoas surgiam na penumbra, figuras que pareciam conhecer cada detalhe de sua vida. Um arrepio percorreu suas espinhas, mas dessa vez não havia medo, apenas determinação. Ela não seria mais manipulada, não permitiria que seu segredo destruísse sua vida ou a daqueles que amava. Fernanda respirou fundo, pronta para enfrentar o desconhecido. Pela primeira vez, compreendeu que a verdadeira força não vinha de esconder quem era, mas de assumir o controle do seu próprio destino, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. O ar parecia pesado naquela noite. Fernanda sabia que o momento decisivo havia chegado.
Cada passo que dera até aqui, cada segredo guardado, cada escolha calculada culminava naquele instante. Ela não podia falhar, não agora, não com a família que amava, e não consigo mesma. Ao chegar ao local indicado na última mensagem, percebeu que não se tratava de um simples encontro. O ambiente era amplo, silencioso, iluminado apenas por luzes suaves que projetavam sombras que pareciam ganhar vida própria. O homem que a observava desde o início estava lá, acompanhado por mais duas figuras que pareciam ainda mais ameaçadoras. Nada nas expressões deles era casual. Cada gesto, cada olhar indicava que tudo estava planejado com precisão. Finalmente chegamos ao ponto em que tudo ficará claro, disse o homem que havia entregue os envelopes antes. Você está diante de escolhas que definirão não apenas sua vida, mas a de sua família. Fernanda respirou fundo e manteve a postura firme. Não havia mais espaço para medo, apenas para a ação. Ela abriu lentamente o envelope que trazia consigo, revisando mentalmente as informações. Cada documento, cada foto, cada detalhe que poderia ser usado contra ela, agora se transformava em uma arma silenciosa. Era hora de virar o jogo. Eu sei o que querem, mas não me subestimem. Posso ter segredos, mas não sou indefesa. O silêncio tomou o ambiente. A tensão era palpável. Os homens, acostumados a controlar e intimidar, sentiram pela primeira vez que Fernanda não se dobraria facilmente. Ela respirou fundo, lembrando-se de cada conselho silencioso que vinha de sua própria força interior. Cada passo até ali a preparou para esse instante. De repente, a figura misteriosa revelou a verdade que todos os envelopes tentavam mascarar. Havia interesse em chantageá-la, mas o alvo real era o seu pai. Sua posição na empresa, da família, a reputação da mãe, tudo podia ser manipulado. Fernanda compreendeu que a ameaça não era apenas sobre ela, mas sobre aqueles que mais amava. A sensação de urgência cresceu. Ela então fez o que parecia arriscado. Decidiu confrontar o inimigo com franqueza, sem se deixar intimidar. Vocês querem controle, poder sobre a minha família, mas se querem isso, terão que passar por mim primeiro, disse olhando diretamente nos olhos do líder do grupo. Eu não permitirei que destruam tudo o que construímos. Houve um silêncio pesado. A determinação de Fernanda era diferente do que aqueles homens haviam enfrentado antes. Eles perceberam que não se tratava de uma jovem assustada. Era uma mulher adulta, consciente, estratégica e capaz de defender seu próprio destino. Em seguida, Fernanda apresentou uma resposta calculada. Cada detalhe do envelope e das mensagens foi revertido a seu favor. Informações estratégicas foram usadas para expor pequenas falhas, manipular percepções e criar um impasse. A ameaça, que até então parecia invencível, começou a vacilar diante da confiança e inteligência dela. O confronto durou horas, mas no final Fernanda saiu do local com a sensação de que havia conquistado o controle. A ameaça não havia desaparecido completamente, mas agora estava contida, sob seus termos. A liberdade e a segurança da família foram preservadas, e a vida dupla que mantinha como arma silenciosa tornou-se sua força definitiva. Ao retornar para casa, encontrou os pais alheios à tempestade que se desenrolava em sua vida. Sentou-se com eles no jantar, ajudou a mãe com a louça, sorriu e respondeu às perguntas com naturalidade. Tudo estava intacto, ao menos externamente. Ela sentiu o alívio silencioso de saber que, por enquanto, a normalidade havia sido restaurada. Sozinha em seu quarto, fechou os olhos e respirou profundamente. Cada desafio enfrentado, cada momento de medo, cada segredo que carregou havia servido para uma coisa: mostrar que sua força não vinha da perfeição que todos viam, mas da coragem de enfrentar a verdade,
proteger a sua família e permanecer fiel a si mesma. Fernanda suspirou e, como sempre fazia após momentos de intensidade, murmurou baixinho. Aqui no Café e Romance, aprendemos que nem todas as histórias terminam como esperamos, mas coragem e inteligência podem nos levar a vencer mesmo os maiores desafios. A perfeição é apenas uma máscara, a força está em assumir a verdade. Naquela noite, Fernanda se permitiu relaxar. O perigo ainda existia, mas agora ela não era mais uma vítima. Era uma mulher consciente da sua força, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgisse. Cada escolha, cada segredo, cada passo dado até ali havia moldado não apenas seu destino, mas também o futuro de sua família. E assim, a filha perfeita que todos conheciam continuava a sorrir à mesa do jantar, mas por dentro, Fernanda sabia que havia se tornado muito mais do que todos imaginavam, uma mulher forte, determinada e inquebrantável, pronta para enfrentar o que viesse, custasse o que custasse.